Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Conexão Aurora. Eu sou Larissa Verde, semanalmente aqui, conversando com vocês sobre assuntos do universo do mundo do vinho e da cooperativa vinícola Aurora. Hoje o nosso tema da nossa conversa vai ser o destaque, do vinho brasileiro, com duas pessoas que trabalham no setor. Estou aqui, então, com o sommelier, escritor e empresário Michael Valer e o sommelier e analista comercial da cooperativa vinícola Aurora, Matheus De Biasi. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês conversando. Uma marca que eu gosto, eu admiro e eu acompanho há tanto tempo, né? Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui, porque além de amar a Aurora, amar falar sobre a Aurora, estou presente com uma personalidade do mundo dos vinhos e acho que é muito importante isso para o vinho nacional. Para essas conversas, a gente falar exatamente disso, do destaque do vinho brasileiro hoje, Mas antes de começar com o tema, vamos conversar um pouquinho sobre vocês, Queria que vocês contassem um pouco sobre a trajetória de vocês e como vocês chegaram no mundo dos vinhos, Matheus, eu sei que tu trabalha na Aurora há 14 anos, pela tua bio. Nos conta um pouquinho, assim, como tu chegou até ali e o que tu faz hoje. Isso, exato. Há 14 anos eu trabalho na Aurora e, por curiosidade, vinho não era uma das coisas que eu mais gostava. Pelo contrário, eu não gostava muito do vinho porque eu bebia aquele vinho que era do pai, do garrafão, Não me apetecia demais. Porém, a partir do momento que eu entrei nesse mundo dos vinhos, que eu vi o quanto é apaixonante e comecei a aprender sobre o vinho, o que de fato tem ali dentro da taça, eu comecei a mudar a minha percepção, A perspectiva muda completamente. E eu fui me apaixonando, eu resolvi me especializar, com os cursos de sommelier e hoje eu posso dizer que sou um enófilo de carteirinha. Olha que legal. E, Michael, como é que foi a tua trajetória? Olha, eu desde guri, desde muito novo, sempre gostei de espumantes. E aí, eu tô com 42 anos, então há 25 anos atrás, no mínimo, era tomador de Keep Cooler. Olha só. sem naquela época nem saber que era a base de vinho, Vinho branco com sucos. Exato. Então, eu me lembro de muito novo sempre estar atrás de uma Keep Cooler, Ia para as festinhas, ia para as confraternizações e ia atrás de uma Keep Cooler. E também tem muito a ver essa descoberta. Obviamente, depois migrei para espumantes, para outras bebidas, mas sempre com foco no frisante, na borbulha, E aí, também tem a ver a minha mudança do hábito do vinho, também tem a ver com estudo. Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a fazer cursos e comecei a entender quais os estilos que eu gostava e não gostava. E aí que eu começo também a estudar um pouco mais a fundo vinhos finos e, enfim, tintos, brancos, toda essa gama de vinhos que hoje existe e que eu acho que é legal quando passa por isso o prazer, Quando o prazer está conectado ao aprendizado também. Eu acho que esse é o encantamento do vinho também. Tu aprender e, ao mesmo tempo, ter prazer, Sim. Então, a minha relação com o vinho ela é muito antiga e tem esse ponto de relacionamento do aprendizado com o prazer, assim. E, enfim, os livros pintam daí um pouco depois também, Sim. muito nesse anseio de compartilhar e de tentar instigar as pessoas nessa mesma caminhada. Tomar mais vinho e aprender mais sobre a bebida. Sim. E vocês são naturais daqui? É uma pergunta. Eu sou de Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre? Eu sou de Bento Gonçalves, nascido e criado. Sim. E tu vê, E a gente sendo do Rio Grande do Sul em si, a gente acaba, depois, quando vai estudar, se interessando mais por vinho, Porque também existe, acho que, esse movimento natural, Às vezes o adolescente não entra no mundo, já bebendo vinho, muitas vezes, começa com outras bebidas. O Keep Cooler é uma boa. Agora, os drinks também, Acho os drinks sem álcool. Esse verão eu vi que tá super em alta, Isso, e essa questão que o Michael falou, da questão do estilo de vinho que ele gosta, ou que ele aprendeu a gostar, isso é muito importante para o consumidor, porque muita gente diz, eu não bebo vinho, eu não gosto de vinho. Mas não é o fato de não beber ou não gostar do vinho. Daqui a pouco tu não bebeu aquele produto Sim. que tu goste. Que não descobriu ainda. Exato. Isso que faz a diferença no consumo. O estilo, E o que é encantador nos vinhos é que a gente nunca termina, De estudar, de provar. A gente nunca provou todos os vinhos, a gente nunca vai saber tudo. Então, eu acho que é um universo sem fim, Quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende que não sabe, Sim, então, sim. a gente vai buscando conhecimento. E compartilhar isso, que é uma coisa que vocês dois fazem muito bem. Então, Mike, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre os teus livros, e como começou. Porque eu recebi nas bios de vocês, as formações de ambos que são de outras áreas, E vocês têm formação ampla e depois foram parar no mundo dos vinhos. Me conta um pouquinho sobre isso dos livros, Quando começou, quais os títulos hoje? Eu tenho a minha formação na área de administração, de gestão, de TI, tenho pós-graduações sempre na área de gestão, marketing. E
E eu já escrevia, né? O meu primeiro livro eu escrevi em 2012, depois o primeiro livro comercial foi em 2018, falando de gestão. Até hoje, exato. Até hoje o meu livro que mais vendeu e vende até hoje se chama Empresa Familiar é Meu Deixe. Uma empresa voltada à gestão de empresas, um livro voltado à gestão de empresas familiares, né? E aí em 2020, 2019, na verdade, alguns amigos começam a falar: tu gosta tanto de compartilhar sobre vinho, tu gosta de escrever, por que tu não lança um livro sobre vinhos, né? E aquilo, né, foi na minha cabeça, fui pensando, e aí teve um amigo que me deu um livro da Bianca Bosker, e eu li aquele livro, um livro um pouco mais denso, 300 e poucas páginas, sem imagem, mas o texto muito agradável, ela falava de forma muito conversando com o leitor, abordando vários temas. É uma jornalista que larga tudo para virar sommelier. Ela quer ser master sommelier e larga toda aquela vida dela e viaja pelo mundo fazendo cursos, e enfim. E aquilo foi uma leitura cativante, assim, que eu falei, olha, dá para fazer alguma coisa nesse perfil, mas falando um pouquinho mais com o público brasileiro, com mais visual, um apelo visual mais forte. Não sendo tão técnico, não né? Sendo tão aprofundado nos temas, mas tendo esse texto um pouco mais livre de conversar com o leitor, né? E aí enlouqueci, fui atrás de escrever, então, o Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor, que é um livro, eu digo que é para ser um livro, é o primeiro livro de um bebedor de vinho. E eu tive a sorte, tive a felicidade de ouvir isso de vários leitores. Olha, eu comecei a tomar vinho, nunca tinha comprado nenhum livro sobre vinho e comprei esse teu livro. Então, eu falo, essa missão completa, né? Que essa que é a ideia. É um livro pequeno, leve, falando sobre as regiões do Novo Mundo, com um apelo maior para o Brasil. E aí, a história do livro foi que uma coisa foi linkando a outra. Eu estava numa semana fazendo divulgação, então falei com o pessoal de Rio de Janeiro, São Paulo, rádio, influenciador, dando entrevista. E numa semana eu me atentei para o seguinte: todas as entrevistas de todos os diferentes estados, todo jornalista em algum momento me perguntava: e o vinho brasileiro? Por que tem tanto preconceito? E para mim era uma coisa, nós gaúchos aqui, né? Às vezes a gente está na nossa bolha aqui, a gente não percebe isso, né? Eu falei, olha, então temos que escrever sobre isso. E aí que veio os 101 vinhos brasileiros em 2021. Teve uma baita aceitação, superou a expectativa no lançamento. No ano seguinte a gente faz uma pequena revisão, lança a segunda edição. E agora, então, dia 5 de dezembro de 2023, final do ano passado, a gente lança essa nova edição que eu te trouxe, presente. Sim. Te presenteei já com ela e estou já pegando de volta para mostrar. Para mostrar aqui. Então, esse é um livro, apesar de ter o mesmo nome, tem a edição 101 Produtores, é um livro novo. Podemos mostrar para cá. Pode mostrar, tem. Então, ele é um livro novo. Ele segue esse conceito de fazer lista de indicações de vinhos, mas ele fala mais sobre os produtores, fala um pouquinho mais da história dos produtores, fala um pouco mais sobre o portfólio desses produtores. De novo, não é um guia, não é um livro técnico, é um livro que eu tento conversar com o leitor, contar histórias legais, contar algumas experiências pessoais que eu tive com os vinhos. E, graças a Deus, lançamento na Livraria Página em Porto Alegre, com estoque esgotado na livraria. Na primeira semana, ele ficou entre os 3 primeiros mais vendidos da Amazon Brasil. Essa semana estava em 5º, em determinado dia. Final de dezembro, acabou o estoque da primeira tiragem, ficamos uns dias aí sem estoque, agora retomou a segunda tiragem. E eu acho que é isso, tem muita gente... Não, eu sempre digo, não é mérito meu, é mérito do vinho brasileiro, que está despertando essa curiosidade. Sim. Os produtores, o produto, está despertando a vontade das pessoas conhecerem mais, né? E eu acho que isso mostra que tem muita gente que quer saber mais sobre a nossa produção, né? Sim. E é um projeto independente também, né? Todos os livros ou mais foram os primeiros? Ele é um projeto independente, mas tem uma editora envolvida. Tem uma editora que faz toda a parte de diagramação, revisão, catalogação, enfim, toda essa parte pesada de editoria é feita pela uma editora Ideograph, mas é um livro de financiamento próprio. Então,
invisto na frente para depois correr atrás da venda, da comercialização dele. Sim. Mas não tenho que me queixar, graças a Deus. O retorno dos leitores tem sido muito positivo nesse sentido. Que assim, legal. Né? E essa curadoria também é tua, assim, tu vai descobrindo os vinhos e os produtores e vai adquirindo e vai degustando. Alguns te mandam. Essa edição, eu até costumo salientar, ela foi muito mais aprofundada e no que tange a pesquisa, a curadoria, ela teve bastante facilitada, porque a repercussão das 2 edições anteriores fez com que muita gente me sinalizasse, olha, tu precisa provar tal vinho, Sim. tu precisa não sei o quê. O produtor que me mandava, tem um lançamento, vou te mandar. Sim. A Aurora me mandou diversos produtos para mim degustar, enfim, outros produtores. Então, isso me ajudou bastante a ampliar esse leque da pesquisa, né? Sim. E tornar o livro mais rico, né? Mas já que tu tocou nesse assunto, um dos motivos desse livro ser de financiamento próprio é também me dar essa independência. Sim, né? essa liberdade de fazer as tuas escolhas. Falo ali, do né? que eu quero, não sou obrigado a citar o que eu não quero. Obviamente, eu trago o que eu tenho o prazer de falar, né? Sim. Uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar. Hoje de manhã eu estava falando, a primeira vez que eu coloquei um vinho de Goiás. Olha eu já só. estava tomando vinho de Goiás há algum tempo, mas finalmente eu tomei um produto que eu falei, esse produto eu tenho vontade de indicar. Pras pessoas. Então isso eu prefiro que seja assim nesse modelo, a produção, para ter essa independência, né? Nenhum Sim. produtor paga para aparecer dentro ou para ter fotos dentro. É tudo que quando eu observo que há uma oportunidade de falar determinada característica ou de fazer uma harmonização, que esse é um diferencial do livro, né? Sim, é que tem sugestões. A gente tem várias dicas, são 101 indicações e quase todas elas recebem uma harmonização indicada, né? E muitas delas com foto, né? Então, isso é autoral, isso é independente, né? Aproveitando, então, o milesime, que é a Aurora, está aqui, né? Ai, que legal. Matheus, quer comentar um pouquinho sobre esse vinho? O Matheus o milesime, vende, né, Matheus? O milesime da Aurora é o vinho ícone, né? Com uma costela do dianteiro, tá certo? Nossa, um entrecô com manteiga é incrível. Boa, né? O milesime é o ícone da Aurora, né? É um dos Cabernet Sauvignons mais reconhecidos do Brasil. Sim. É um produto que quem já provou volta a ter recompra porque ele entrega o valor que ele é adquirido, né? É um produto que ele se encaixa, né? Uma costela, o próprio entrequê que eu comentei, ele cabe para tudo isso, né? E falando um pouquinho, né? Aquela questão também, eu sou formado em administração de empresas. Sim. Meu MBA é em marketing digital e ciências do consumo, não tem nada a ver com vinhos, né? Por mais que eu atue parcialmente nessa área, mas a paixão me fez querer aprender sobre vinhos. Me fez querer ser um sommelier da ABS, eu tenho a formação da ABS Rio Grande do Sul, WSET nível 2 também. E aquela questão, quando eu comecei a fazer isso, eu achei que eu soubesse sobre vinhos. Quando eu me inscrevi nos cursos, eu falei, eu trabalho há tantos anos já com vinhos, eu sei Vai muito. ser uma barbada, né, Matheus? Descobri que eu não sabia nada sobre vinhos. Sim. Né? E é constante esse estudo. E eu sempre fui muito ligado às redes sociais, né? Inclusive, eu tinha uma página antigamente sobre vinhos e comidas, né? Era Entre Pratos e Tragos o nome dessa página, mas por falta de tempo, demanda de tempo, acabei descontinuando. Hoje eu criei uma nova página que é o Guri dos Vinhos, é uma página que eu criei no final do ano passado, que é para onde eu quero levar vinho com humor para as pessoas. Porque a grande parte do pessoal que está ali na internet, eles querem se divertir de alguma forma, né? Por mais que estejam buscando conteúdos técnicos, profissionais, se tiver aquela pegada do humor ou aquela pegada mais leve, descontraída, fica mais fácil para a pessoa absorver esse conteúdo, né? Até aproveitando que o Maico falou da questão, né, do vinho nacional, do potencial. Realmente, há uma década atrás, 12, 13, 14 anos, o vinho nacional não era tão bem produzido quanto ele é hoje. Sim. Mas o grau evolutivo que nós tivemos nesse período transformou o vinho nacional num potencial gigante. Só que muita gente ainda que não está nesse meio tem o preconceito. Né? O vinho nacional é assim, é assim, é assim, e vai para o importado. Gente, tem muito vinho do importado que não chega ao nível de qualidade que nós temos aqui no Brasil hoje, né? Num contexto geral. Sim. Então, querer transformar essas pessoas em consumidores do vinho nacional é legal. Transformar as pessoas, né? O pessoal da ABS fala muito, né? Embaixadores do vinho nacional. Isso é muito importante. Eu acho que é bastante relativo. Inclusive, nos cursos que eu ministro, as degustações são às cegas. Eu tenho vinho Novo Mundo, tenho vinho Velho Mundo, mas são às cegas. A gente faz comparar mesmo. Exato. A gente faz toda a avaliação técnica, né? Visual, olfativa e gustativa.
e no final eles escolhem qual mais gostaram. Até porque se eu gosto de Cabernet, você gosta de Chardonnay, eu não tenho como dizer qual que é o melhor, né? É a aptidão pessoal. Mas a gente compara qual que é o melhor que a gente teve ali na nossa degustação e ali que vem a surpresa. Muitos dos vinhos nacionais ficam na frente dos vinhos do Velho Mundo, né? Sim. Isso é bem importante. Posso pensar só 2 falas do Matheus aqui que eu acho que é interessante grifar. Uma é sobre o público, né? Esse público de internet, né? Talvez tu vá falar isso mais à frente, mas aproveitar a fala do Matheus. Claro. A questão dos públicos, né? É muito importante que a gente saiba com quem está se comunicando, né? Quem que a gente quer atingir. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Muitas vezes, quando a gente começa a comunicar, a gente vai descobrindo no meio do caminho com quem está nos ouvindo, né? Mas eu acho que antes de qualquer coisa é a gente saber com quem a gente quer se comunicar e como é que essa mensagem vai chegar do outro lado. Hoje de manhã eu estava num evento da Wine Locals sobre dados do turismo, né? E me chamou a atenção um gráfico que eles mostraram sobre perfil de comprador das atividades de turismo na plataforma deles, que hoje eles atingem várias vinícolas, inclusive eu acho que é a Aurora, né? Sim. 65% do público comprador eles categorizam como admiradores, que é um público novato no vinho e que muitas vezes compra pela experiência e o vinho é um plus. Ou seja, ele está atrás de uma atividade mais lúdica, muitas vezes. Né? Ele não quer saber da casta, da vinificação. O vinho vem para complementar uma experiência. E eu achei interessante, porque a gente é um país que ainda está em desenvolvimento no consumo. Então, essa é uma parcela grande dos consumidores, né? E a gente tem que ter profissionais se comunicando com esse público do jeito que esse público vai receber melhor a mensagem, que é isso aí. Falar com humor, por exemplo, é uma estratégia para se comunicar com esse público, né? Sim. Então, acho que esse é um ponto legal de observar para quem... Sommelier, né? Que é o trabalho do sommelier, muitas vezes é comunicar, dúvida, né? Mas também para as vinícolas, né? E o outro ponto que tu falou sobre vinho, degustação às cegas, eu adoro promover degustação às cegas com vinho brasileiro, adoro colocar espumante e outros espumantes brasileiros com outros mundos, etc, etc. Mas uma passagem, e quem está ouvindo o podcast hoje e me conhece já deve ter ouvido eu falando essa história, até porque está escrita nos livros, que durante a pesquisa da primeira edição, eu fiz uma entrevista com um produtor e contando, olha, coloquei lá em casa um vinho brasileiro de R$100, com outro francês de 500, todo mundo preferiu o brasileiro, às cegas, eu bem empolgado falando e tal, né? Isso é legal para mostrar que o pessoal tem preconceito, né? E ele falou assim, mas Mike, sabe quando é que eu vou ficar feliz? Quando o brasileiro não precisar mais degustar o nosso vinho às cegas. É verdade, são paradigmas que temos que quebrar, né? Na hora eu saí de lá pensando, o que esse cara quer dizer, né? Mas logo caiu a ficha que realmente não adianta o consumidor preferir o vinho brasileiro às cegas e na próxima compra ele pegar o francês, o importado. Sim. E vamos lá, eu defendo que a gente tem que tomar todos os vinhos. Sem dúvida. A única coisa que eu peço é não ter um preconceito na hora da escolha. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente só vai conseguir reverter com a educação. Obviamente, a degustação à cega é um baita exercício, mas se a gente não, no dia a dia, comunicar, tentar educar o nosso consumidor, talvez a gente não tenha um crescimento sustentável dessa parcela de consumidor de vinho brasileiro. Porque ele não pode ser consumidor de vinho brasileiro, ele tem que ser consumidor de vinho sem preconceito. Exato. Acho que é isso que a gente tem que formar, né? Sim. E essa questão do teu livro, né? Tu comentaste na questão do material, tu comentaste na questão do estudo. Tu tendo um livro que tu consegue entregar um material onde as pessoas podem ter um aporte, elas possam ter uma base do que elas podem escolher, já facilita bastante para esse consumidor, porque muito desse consumidor que tu falou que está entrando agora no mercado, consumidor um pouco mais leigo, ele fica um pouco retraído na hora da escolha. Ele vai pensar, eu vou ter que pegar um vinho, mas um vinho caro. Eu vou ter que pegar um vinho de determinada região. Um conteúdo desse abre esse leque. Sim. Deixa ele mais tranquilo quando ele estiver lá na gôndola. Se não tiver um sommelier para orientar, se não tiver uma pessoa ali para orientar, vai deixar esse consumidor mais tranquilo. E eu percebo essa questão da escolha, porque no curso que eu ministro, eu tenho 2 grandes públicos, tá? Quem são? São as pessoas que bebem vinho, mas não entendem o que tem ali, ou as pessoas que não bebem e querem entrar nesse mundo dos vinhos porque fulano bebe ou ciclano fala sobre vinhos. Um pouco por status, às vezes. Exato, né? por status. E só fazendo um parênteses, uma das coisas que a pandemia, entre aspas, nos trouxe de bom foi a questão do consumo, né? Dos influenciadores postando vinho, não postando o vinho que estavam bebendo, mas postando que estavam bebendo vinho.
O hábito de beber vinho, né, trouxe muita gente. Sim. Pode comparar a per capita nos anos pandêmicos, aumentou, né? Então, isso foi importante. Mas a questão do material, a questão do estudo, realmente faz com que as pessoas queiram aprender sobre vinhos. Isso é muito importante para nós. E como é que funcionam esses teus grupos, já que estamos falando deles, Matheus? Aí são grupos mensais? Isso, são hoje grupos... à noite tem, né, Laís? Como? Hoje à noite será que tem pra gente... Vamos, a gente está na próxima turma. Uma confraria de uma hora pode ser, né? Legal. Mas são grupos mensais, sim, são de 10 pessoas. Eu estipulo um limite de pessoas, porque a demanda de uma garrafa para ser bem servido durante as aulas, né, tem um número de pessoas. Então, são grupos mensais de 10 pessoas, são em torno de 10 horas aula. É um curso simples, é um curso introdutório, é um resumo bem grande, mas a gente aborda todas as questões, né? Toda a parte da degustação técnica, a questão de taças, para que cada taça serve, a questão de cada carvalho, que o carvalho passa por vinho, acessórios, terroir. O Michael falou, né, vinho de Goiás. Pô, alguns anos atrás a gente não dava bola. Agora nós temos vinhos de Brasília, vinhos de Goiás, vinhos de São Paulo, vinhos do Vale de São Francisco, geniais. Então a gente vai trazendo toda essa questão de terroir, conteúdos, para que o pessoal realmente saia de lá satisfeito, né? Sim. É um mix para eles entrarem no mundo dos vinhos. E vocês falaram um pouquinho já sobre esse trabalho de comunicação, né, do Instagram principalmente, né? Eu sei que o Michael também compartilha ali, né, um pouquinho do teu trabalho, dos teus livros de degustação, fotos. O Matheus também com a página do Guri dos Vinhos, né? Como que é essa dinâmica, assim? Porque tem que ter uma organização ali, né, para subir conteúdo, para preparar esses conteúdos. Como que funciona para vocês, Mike? Eu tenho além da rede social, que é uma grande ferramenta para a divulgação dos livros e para a divulgação desse trabalho, eu também produzo conteúdo para rádio, né? Eu tenho coluna, já tive coluna em 4 rádios diferentes estados. Hoje eu estou na Rádio Princesa FM do estado da Bahia e na Rádio Band News do Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho. Hoje é sexta-feira, tá? Para todo mundo saber. Então, daqui a pouquinho, toda sexta, às 17 horas, eu estou no ar, na Band News, na coluna Viva o Vinho. É um exercício bem interessante, porque são públicos diferentes. Na rede social, é mais fácil de tu ter um feedback de quem está nos recebendo nossa mensagem. É mais fácil de receber a mensagem de volta, é mais fácil de ver números, né? E nas rádios é um canhão de audiência que tu manda tua mensagem pro ar e tu não sabe muitas vezes quem está recebendo, né? Tu consegue, pelos retornos, tu consegue entender um pouco o perfil, mas é bastante... Eu sempre digo, eu estou sempre aprendendo. Tanto na rede social quanto nas rádios. É um exercício que tu faz de todo dia entender, olha, essa mensagem foi bem recebida, essa daqui talvez não dá para falar dessa forma. Eu mesmo, a coluna da Band News, eu estou lá há 132 episódios. Então, são mais de 2 anos, quase 3 anos que essa coluna está no ar comigo. E eu me lembro das primeiras colunas, né? Comecei a falar espumante, não sei o quê. Esse espumante tem 36 meses de autólise. Daí a apresentadora falou assim, peraí. O que é isso? Autólise, Mike. O que tu tá falando aqui pra audiência, né? E aí eu entendi. Não, calma. Esse público, eu vou ter que falar de uma outra forma para conseguir me conectar, né? Então, eu acho que é muito disso. Independente de qual forma, de qual meio tu vai utilizar, tu tem que se preocupar com quem tá recebendo. A responsabilidade é tua. Não adianta, o pessoal não entendeu. Não. Tu não te fez entender, né? Sim. Então, essa é a minha preocupação com os livros, com a rede social, com as rádios. Eu sei que chega em diferentes perfis e esse é o meu maior exercício hoje, é entender e tentar traduzir de uma forma que chegue mais gente, que sensibilize mais gente, né? A rede social, falando, já que tu falou da rede social especificamente, ela, hoje eu acho que ela é muito benéfica para o vinho. Eu acho que, em linhas gerais, tem que olhar com bons olhos. Tanto os grandes influenciadores quanto os nano-influenciadores, que estão ganhando mais espaços, são todos pontos de influência. São todos pontos de referência. Todo mundo pode trazer vamos dizer assim, alguém para tomar o teu vinho, tu como produtor, né? Então, eu acho que a cadeia ela tem que olhar para esse pelotão de pessoas que estão se comunicando pela rede social, né? Mas, claro que cabe uma curadoria. Acho que hoje é um desafio das agências de comunicação, das vinícolas, enfim, de todos os profissionais que estão aí no meio, de tentar entender quem é quem no meio dessa rede social e quem vai
trazer algum benefício para a minha vinícola, para o meu produto, né? Não adianta, vou botar, sei lá, 100 mil reais numa mídia ou num influenciador e achar que é isso e pega o número de visualizações e está justificado o meu investimento. Sim. Não é assim que hoje funciona esse negócio, né? Até porque é muito fácil mascarar números hoje na rede social, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um desafio. Tanto quem comunica, conseguir se comunicar melhor com o público para trazer esse engajamento, quanto a cadeia, quanto as vinícolas, os produtores, as agências, que muitas vezes tem que fazer uma escolha, né? Sim, escolher... uma curadoria ali também, né? Exatamente, escolher alguém para levar a sua imagem da marca, né? Então, hoje a gente é um cenário complexo, eu costumo dizer, né? Não dá, vamos criar o passo a passo do sucesso na comunicação de internet. Não tem, né? Não existe. Não existe, né? É um desafio. Mas a gente tem que estar nele, né? É o que tu falou, assim, tanto as vinícolas, pequenas e grandes, né? Não tem como não estar. Porque vai se comunicar direto com o consumidor, né? No fim das contas. E, Matheus, a tua dinâmica também de conteúdo, então, conciliando o teu trabalho com a página. Exato. Na verdade, hoje eu me divido, né? Me divido bastante entre a parte da Aurora, eu me divido com a parte da minha página, com as aulas, e eu estou envolvido também numa pequena produção, né? Comecei a produzir os meus vinhos, né? Engarrafar meus espumantes. Então, é um pouco mais maçante para mim, porque eu não tenho toda essa dinâmica da rede social. É uma página nova, é uma página que realmente começou em novembro do ano passado. A criação de conteúdo é por minha conta. Eu acho esse conteúdo interessante, então eu vou lá, elaboro um conteúdo e lanço. Alguns conteúdos programados, alguns conteúdos espontâneos que aparecem de última hora, mas sempre levando naquela mesma pegada, né? Informação com humor, informação leve para que a pessoa leia aquilo e consiga entender, né? Porque o meu público, ele tem essa linha, é um público mais iniciante. Não é o público especializado, não é o público mais antigo no ramo dos vinhos. É o público que quer entrar. Então, para que eu faça que eles sigam ali, eu tenho que ser fácil, né? Tem que ser comunicativa essa questão. Que chegue neles. E para quem quiser, né, já seguir, então, até para saber dos teus cursos e também da página, tu quer nos deixar o arroba? Claro, é @o Guri dos Vinhos, ou a minha página pessoal, né, @Matheus De Biasi. Perfeito. E, Michael, para conseguir os teus livros e conhecer o teu trabalho? Olha, falar meu arroba aqui é melhor. Vamos evitar, né? Michael Valer, vamos 101vinhosbrasileiros.com.br. Boa, no site. É mais fácil, vai me achar também. Em algum lugar lá vai ter um link do meu perfil. Tem o site michaelvaler.com.br, que reúne também muita coisa do conteúdo de rádio. Eu costumo indexar lá alguma coisa também de conteúdos, palestra que vai para a internet. A gente estava falando sobre comunicação. Eu dei uma palestra para a ABS, Associação Brasileira do Rio Grande do Sul, de Sommelier do Rio Grande do Sul, sobre comunicação. Foi bem legal. Eu assisti. Marketing de conteúdo. Foi um conteúdo online, né? Exatamente, uma palestra online. Uma masterclass. Eu acho que quem quiser saber mais dessa parte, né? Conteúdo na internet, conteúdo por outros canais sobre vinho, foi uma palestra bem legal, tá na ABS-RS no YouTube. Procura lá por marketing de conteúdo para o vinho, vai achar. A gente reuniu um conteúdo bem legal, algumas reflexões aí sobre coisas que dá certo, coisas que não dá. Vai ser hoje mesmo que eu vou assistir isso. Foi um conteúdo bem bacana, deu uma repercussão boa. E também está no michaelvaler.com.br, mas é mais fácil, acho que lá na ABS. Eu vou repetir, 101vinhosbrasileiros.com.br, é importante. Larissa, repete comigo. 101vinhosbrasileiros.com.br, é isso. Precisamos vender livro, né, Larissa? É isso aí, não. Aproveitar, já que eu falei em vender livro, vai estar no varejo da Aurora. A Aurora comprou aí algumas unidades, vai estar no novo varejo, fui lá conhecer hoje, tá lindo. Que tá lindo e maravilhoso. Eu até falei com a Ana lá do varejo, falei, me manda uma foto do livro do lado do Cabernet que eu quero compartilhar, né? Vai ser legal. Sim, também dá para encontrar em algumas lojas aqui, né? Então, na loja da Aurora, em outros comércios, algumas vinícolas. Hoje tem mais de 30 vinícolas aqui do Rio Grande do Sul. É legal que hoje, de novo, como as edições anteriores deu uma repercussão interessante, hoje tem uma credibilidade dos produtores também. Eles entenderam que é um trabalho independente e graças a Deus está tendo uma abertura também dos produtores para poder compartilhar, né? Sim. Temos tempo? Por favor, agora sim. Me surgiu uma questão, já que estamos falando de comunicação e do livro, e o Matheus falando do Instagram dele, que eu acho que é legal a gente falar. O livro, em 2020, quando eu comecei a pesquisa dos 101 vinhos brasileiros, eu percebi uma desconfiança de muitos produtores por publicações, especialmente guias, esses pontuadores. Eu
comecei a perceber isso, que muito produtor, eu já não mando para guia, eu, né, não participo de concurso. Aí, ano passado, eu estou escrevendo agora, nesse momento, eu estou escrevendo um livro sobre vinhos da Toscana, né? Uma outra paixão que eu tenho. E ano passado tive uma imersão na Toscana, fui lá com uma tradutora, fiz entrevistas com 18 produtores mais da região de Costa Toscana e de Montalcino, né? E uma das perguntas era essa: qual a sua opinião sobre guias e revistas sobre vinho? E eu ouvi de mais de um produtor da Toscana: os guias se tornaram um negócio comercial. E aí eu percebi que lá também tem essa desconfiança, esse desconforto. Eu não quero usar desconfiança, esse desconforto. Que eu acho que é válido, os guias têm que ser comerciais mesmo, é um business, né? Não adianta. Sim. Só que eu acho que causa esse desconforto da questão da independência na avaliação dos vinhos, né? Sim. E eu acho que esse é um dos fatores que também levou a tantos produtores abraçarem esse livro, botarem nos seus varejos, me mandarem amostras, me mandarem novidades, me mandarem informações. Isso é o mais importante para quem escreve, né? O livro, o vinho, às vezes a gente vai ali na loja, compra e bebe, né? Agora, a informação, saber uma questão de vinificação, a levedura é natural, não é, como é que é a maturação, usa chips, não usa. É muito mais amplo, né? Esse tipo de informação, às vezes tem produtor que não quer e graças a Deus hoje eu não tenho do que reclamar, porque todos os produtores, de novo, abraçaram e a maioria que eu fiz contato me apoiaram no desenvolvimento dessa pesquisa, mesmo muitas vezes sem saber se eu ia falar sobre os vinhos deles. Sim. Né? Então eu acho que também tem esse desconforto com os guias, também propiciaram que eu tivesse esse apoio no desenvolvimento, especialmente da terceira edição do 101 Vinhos Brasileiros. Sim. Deixar registrado para agradecer a Aurora, que um baita parceiro, o Eduardo Tartar, o Marcelo, que eu falei antes, a Ana, tudo. Sempre tive portas abertas na Aurora. Não tem o que reclamar também. Que bom, né? Mas é que são projetos assim, né? Que a empresa também vê que vão falar sobre o vinho nacional e vão colocar mais informações para as pessoas também, né? E, bom, para a gente fechar, né? Então, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no podcast, que é qual o vinho favorito da Vinícola Aurora? E pode ser, inclusive, nesse momento, né? Porque muitas vezes a gente diz que tem vários vinhos, que tem vários rótulos, mas eu queria uma escolha de vocês para o momento, assim, que vocês mais estão curtindo da Aurora. Tem mais meia hora? Para falar, né? Precisaríamos. Preferidos. O Matheus começa porque é da Aurora, né? Eu sou bem suspeito. Eu tenho tempo de pensar. Eu sou bem suspeito em falar qual é o meu vinho preferido, mas eu vou te falar que eu sou bastante de momento, tá? Depende do clima, depende da ocasião, então é amplo. Mas agora, nesse momento, se eu fosse escolher um produto, seria o DO Pinto Bandeira Extra Brut, o espumante. Esse produto é bem incrível. Refrescante, genial, amanteigado, é um produto incrível, incrível mesmo. Cara, vai sobrar pra mim agora. eu não vou dar a resposta curta, tá, Larissa? Tudo bem. Um dos lançamentos que me surpreenderam ano retrasado, acho que foi o Viognier edição limitada. Sim. Que eu gosto muito de vinho branco. É muito bom. Particularmente sou apaixonado por vinho branco, com frescor, com menos madeira. Isso é uma coisa que me fascina muito, assim. Então, quando veio o Viognier, eu falei, que coisa boa, acidez gostosa, um vinho, né? Genial, incrível. Muito bom. Mas o Cabernet, e no livro, nessa última edição eu conto isso, é o Millésime, né? O Cabernet Millésime, é o vinho que talvez eu mais tenha participado de verticais. Então, participar de uma vertical de Millésime, para mim, é sempre muito prazeroso. E a última, acho que uma das últimas foi aqui na Aurora, que tinha um da década de 90, tinha, sei lá, uns vinhos com 20 anos, que, cara, tinha umas coisas muito interessantes, muito boas, sabe? E as características são muito legais. Pra te entender aquele vinho, né? Eles representam muito a safra, né? Tu vê que não tem muita maquiagem, é o vinho por ele mesmo, é a safra por ela mesma, assim. Então, isso é muito prazeroso. Quando eu vejo um milésime já com mais de 10 anos, eu falo, quero provar para ver como é que tá. Né? O legal do milésime é que ele só é produzido nas safras das safras, né? Sim. Não é toda safra que ele é elaborado. É só quando tem uma grande safra, uma safra extraordinária, essa uva vai pro milésime. Então, mas vou te falar mais uma coisa, tá? Tu viu que eu tô em cima do muro, né? Vou escolhendo. Mas o vinho da Aurora que eu mais indiquei até hoje, porque isso eu recebo muito na rede social, na audiência das rádios e tal. Me fala um vinho bom e barato. É um vinho econômico, um vinho até R$50, um vinho até R$70. O vinho que eu mais indiquei são os IP Pinto Bandeira. O Chardonnay e o Pinot Noir.
E agora eu descobri que tem o Riesling Itália que eu não tomei ainda. Estamos com ele aqui. E eu tava falando com o Matheus fora do ar aqui que toda vez que eu vejo ele na gôndola, e eu tenho acompanhado nos últimos 10 anos, eu ainda me surpreendo como a Aurora consegue entregar um produto desse nível de qualidade, com acabamento, com apresentação, por um preço tão em conta, assim, né? Sim. Então, se for dizer o que eu mais indiquei é ele, o que eu gosto por experiência é o milezimas, talvez o que eu gosto para tomar sem compromisso é o Viognier. Não, o cara é muito bonito, né, Larissa? Pelo amor de Deus. Mas muito bem, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Espero que tenham curtido também participar aqui. Os serviços de vocês já deixaram, né? Dos arrobas. Acho que o pessoal também de casa pode acompanhar o trabalho de vocês ali pelo Instagram, os livros. E agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. E até o próximo Conexão Aurora. Valeu, obrigado. Valeu, gente.